Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, aqui pelo nosso canal 14 da NET. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez, eu e Guilherme Verano, para estar trazendo para você, assinante da NET, para você que nos acompanha no YouTube, boas notícias, boas informações. E hoje, Guilherme Verano, mais uma vez conosco o Dr. Mike. Nós estamos aqui no nosso quadro Fazendo Direito, aqui pelo canal 14 da NET. O Dr. Mike já é um parceiro de longa data, está conosco também no rádio. Mas antes de cumprimentar o Dr. Mike, eu quero cumprimentar com muito carinho meu querido amigo Guilherme Verano. Tudo bem, Verano? Tudo bem, José Val. O senhor, tudo tranquilo? Muito tranquilo, Verano. Coisa boa, né? Tranquilidade é importante, né? Nos momentos que a gente vive, principalmente de reforma previdenciária. A gente viu que os ânimos se exacerbaram, discussão, baixaria, falatório, Paulo Guedes saiu emburrado, virou tchutchuca, virou tigrão, mas esse assunto é para especialista, né? A gente está aqui para puxar a língua do homem, né? Nosso entrevistado de hoje, como você já adiantou, o Dr. Mike, talvez seja o nosso entrevistado mais frequente, né? Mais frequente. Sempre trazendo essas boas informações. Mas apresente para quem não conhece o Dr. Mike. É isso aí. Para você, assinante do 14, o Dr. Mike já está conosco aqui há algum tempo, nessa proposta de, na área jurídica, de estarmos trazendo aqui a informação verdadeira para você e trazendo a informação que vai ser útil aí no seu dia a dia. Quando o Verano fala de tranquilidade, a gente tem que ter muita tranquilidade mesmo, porque muitos começam a trabalhar já fazendo planos para quando vai aposentar. Só que no Brasil agora as pessoas sabem que vão aposentar, mas não sabem nunca qual que é a época certa, viu, Guilherme Verano? Então... Esse é o grande dilema. Mas quem sabe um dia, né? Dr. Mike, seja bem-vindo. Eu que agradeço, José Val. É sempre uma honra estar contribuindo com o programa Alto Astral, seja na rádio, seja aqui no canal 14. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição. Espero contribuir com as dúvidas dos senhores, com as dúvidas daqueles que acompanham o programa e que possam somar ao conhecimento deles e poder aí eles alcançarem o direito aos benefícios da Previdência Social. Eu acho que a pergunta mais frequente, que ainda tem muita gente com dúvida, eu mesmo, Verano, quando comecei a trabalhar, a época com 14 anos, eu entendi que com 49 eu estaria aposentado. Essa conta, né? 35 anos, aquela confusão. Vou aposentar novo e tal. Já para estar aposentado há mais de 20 anos já, né? Passaram-se os 49, Verano, e eu tô aqui na lida ainda firme, sem aposentar. Mas, doutor Mike, qual é a idade para aposentadoria hoje? Como é que tá essa confusão toda aí, doutor Mike? Então, José Val, antes de nós iniciarmos, é importante destacar que toda essa confusão de previdência social que nós estamos acompanhando, confusão por um aspecto político, por causa da guerra ideológica, mas um mal necessário para a sociedade brasileira, que todos os telespectadores têm que diferenciar. O que é que está posto de direito previdenciário hoje, quais são as regras que devem serem seguidas e o que está sendo discutido no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, o que nós iremos falar aqui hoje é o que está posto, são as regras vigentes do ordenamento jurídico, cenário atual. Mesmo porque é uma proposta ainda. Tem muita coisa que a gente pode de repente falar que nem vai acontecer lá na frente também. Né? Perfeito, o Verano foi técnico aqui na palavra. É uma proposta de alteração legislativa em relação à Previdência Social. Então, todas essas informações que nós vemos na mídia hoje, falando em relação ao benefício de prestação continuada, em relação à aposentadoria rural, idade mínima, idade máxima, são propostas que estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados, posteriormente no Senado, e que poderão, assim, entrar em vigência no ordenamento jurídico. Em resposta à pergunta sua, José Val, a idade, hoje nós temos que diferenciar dois tipos de beneficiários para determinar a idade. Primeiro, são aqueles que fazem atividade laboral urbana, e o outro é aqueles que fazem atividade laboral rural. Por quê? Existem idades diferentes para eles.
como também existe idade diferente entre o gênero masculino e o gênero feminino. Então, nessa classificação, respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que, para a aposentadoria urbana, hoje tem-se 60 anos para os homens, aliás, 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, quem faz atividade laboral urbana e contribui para a Previdência, a mulher, ao atingir 60 anos, ela pode se aposentar. E o homem, ao atingir 65 anos, ele pode se aposentar. Passando para a atividade rural, é diferente as idades. A mulher poderá se aposentar aos 55 anos e o homem poderá se aposentar aos 60 anos. Isto em relação à idade para a aposentadoria. Dentro da nova proposta aí muda muito, doutor Mike? Então, existe aquela questão de alterar a idade mínima para a aposentadoria, mas é porque, para além dessa a regra de aposentadoria por idade, existem outras regras de aposentadoria que variam de acordo com o tempo de contribuição. Então, a ideia é de se eliminar essas aposentadorias por tempo de contribuição e estabelecer uma idade mínima para que todos possam se aposentar. Exemplo, na década de 90 e com reflexo nos anos 2000 e posteriores, existem uma regra de contribuição que é a aposentadoria proporcional, onde a mulher poderia se aposentar com 48 e o homem com 52. E existem outras regras que também abaixam essas idades para entre 50 e 58 anos, dependendo do tempo de contribuição. As últimas informações que se tem por meio da mídia e análise no Congresso é a idade de 62 para mulher e 65 para homens como tempo mínimo para poder ter acesso ao benefício da aposentadoria. Então, hoje, o cenário atual, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, não é? E que eu gostaria que o senhor falasse agora, mas dentro da nova proposta, possivelmente, ela não vai acontecer mais, fixando aí 62 para mulheres e 65 para homens, independente de tempo de contribuição, seria mais ou menos isso? São propostas que vão Sim. ser analisadas no Congresso e poderão entrar em vigência após a aprovação e também a anuência do presidente da República. Mas enquanto isso não acontece, a aposentadoria por tempo de contribuição, como que é no cenário atual? Então, existem duas possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós chamamos elas de regras. A primeira regra, talvez a mais conhecida, inclusive o senhor chegou a falar aqui que quando o senhor começou a trabalhar, o senhor tinha aquela perspectiva de se aposentar aos 40 e poucos anos. Talvez por causa dessa primeira regra que nós chamamos de 30 e 35, que é onde a mulher com 30 anos de contribuição, ela pode adquirir o benefício. E o homem com 35 anos de contribuição poderá adquirir o benefício. Essa é a famosa regra 30-35. Nesse caso, Joseval, há a incidência de um mecanismo que nós chamamos de fator previdenciário. Esse fator previdenciário poderá ser calculado e trazer um benefício ou um malefício em relação ao salário-benefício, mas ele é obrigatoriamente utilizado no cálculo desse benefício. A segunda regra é a regra que nós chamamos, aliás, é a regra que até o ano passado era conhecida de 85-95. Era uma regra onde se somava a idade com o tempo de contribuição da pessoa. E aí deveria se atingir para mulheres 85 pontos e se atingir para os homens 95 pontos. Porém, a partir de 2019, a lei que instituiu essa regra, ela trouxe uma tabela progressiva. E a partir de 2019, ela é a regra 86-96, onde a soma da contribuição com a idade para as mulheres deve se atingir 86 pontos e para os homens de 96 pontos. Nesse tipo de regra, a aplicação do fator previdenciário é facultativa. Ela não é obrigada a ser aplicada. Ela é feita e se trouxer algum benefício para o beneficiário, ela é utilizada, e se trazer algum malefício em relação ao benefício salário, ela é afastada. Interessante. Então, 50 anos de idade, com 36 de contribuição, 86. Para a mulher, pode aposentar.
Pode se aposentar. Para homem, não. Homem, 96. Tá difícil, viu, Guilherme Verano? Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Essa coisa não tá fácil, não. Doutor Mike, todos os beneficiários podem pedir aposentadoria por tempo de contribuição? Então, Joseval, nós vemos essa linha de raciocínio. Temos aposentadoria por idade, aposentadoria por contribuição, e dentro dessa aposentadoria de contribuição nós temos duas exceções que não podem adquirir. O primeiro é o contribuinte individual e o outro é o contribuinte facultativo. Quem é o contribuinte individual? É o do carnezinho, o antigo carnezinho. Não, O cara trabalha sim, e paga o carnê. sim, mas hoje em dia existe a configuração, isso pelo meio jurídico, da figura do MEI, que é o microempreendedor individual. Ok. Então, o contribuinte individual, hoje, por meio da legislação, ele se constitui uma empresa e ali ele faz a contribuição mensal, onde já tem o recolhimento dos impostos e os encargos previdenciários. Então, ele faz essa contribuição, porém, ele só se aposentará por idade. O outro é o contribuinte facultativo. É aquele que não exerce nenhuma atividade liberal, também não tem nem vínculo com nenhuma empresa, mas ele, de forma facultativa, vai lá e paga o carnê. Esse que é o do carnezinho. Esse que é o do Vou carnê. levantar a mão aqui. Guilherme Verano, o homem do carnê. Paulo Henrique, gerente do INSS, toda vez fala, vai lá, faz seu carnê, volta a contribuir. Ô, Paulo Henrique, eu vou aí. Fica calmo, vamos ver o que acontece. Ô, doutor Mike, agora a gente ouve muito isso aí, eu, o Guilherme Verano, você assinando 14, doutor Mike também. As pessoas falam assim, nossa, eu trabalhei tanto, contribuí tanto, e eu aposentei só com um salário mínimo. A gente tá rindo aqui. Certas pessoas são sofridas, a coisa não é fácil, não, minha gente. Ô, doutor Mike, como é feito esse cálculo do salário da aposentadoria? Explica aqui pro ouvinte, porque às vezes tem muita gente que não entende isso. Então, José, nós tivemos uma alteração legislativa em 1994. E de forma bem simplista, é feito uma média dos últimos salários na seu maior valor. Ou seja, é feita uma média dos maiores salários do contribuinte. Essa média, em regra, ela é feita partindo de 80% até 100% do salário. Então vamos lá, vamos pegar os 80% dos salários maiores do contribuinte e nós vamos fazer uma média e essa média vai determinar qual será o salário benefício do contribuinte. Então é essa média que vai determinar. Essa regra está posta na legislação e assim existe essa dificuldade da pessoa talvez entender, porque ela possivelmente esteja trabalhando e no último salário dela pegou um salário alto. E aí quando é feita essa média o salário dela abaixa, mas é porque é feita uma média em relação aos últimos salários dela. E uma confusão que a gente viveu também, e troca de moedas, né? Época do Sarney, Fernando Henrique, Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Real, Real. Para se descobrir quanto vale isso aí em termos de hoje, assim, se descobre, mas é necessário uma certa ginástica também, né? Sim, talvez para aquele público leigo que não tem um Ou o pessoal mais novo técnico, também, né? Sim, ficou com essa dificuldade de ter essa compreensão geral de como que é feito esse cálculo. Já que o Verano falou em troca de moeda, no governo Fernando Henrique veio aí o Plano Real e foi instituído aí um tal de fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? Então, Joseval, ele é um fator aplicado nos cálculos da Previdência, em relação principalmente àqueles feitos por contribuição. E aí, esse fator ele vai incidir em relação ao salário benefício da pessoa, determinando qual será esse salário-benefício. Ele será utilizado em 3 requisitos, Joseval: o tempo de contribuição, a idade do segurado e o tempo de sobrevida do segurado. E aqui eu quero fazer uma observação. Existe uma diferença entre expectativa de vida e expectativa de sobrevida do contribuinte. Quando nós tratamos de previdência, nós temos que ter em mente sempre a expectativa de sobrevida do beneficiário. A expectativa de vida, por exemplo, um caso hipotético, no estado de Goiás hoje, tem expectativa de vida de 65 anos, um caso hipotético. Mas a expectativa de sobrevida é de 82 anos.
Então, existe essa previsão que a partir do momento que a pessoa se aposentar com 65 anos, ela viverá até 82 anos tendo acesso ao benefício. Então esse fator leva em consideração esses aspectos, esses 3 aspectos: tempo de contribuição, idade do contribuinte e expectativa de sobrevida. Como você disse no início, era uma lei que foi posta pelo Fernando Henrique Cardoso ao tempo do seu governo, e essa lei deveria ter sido afastada da sua aplicação a partir de 2002, onde houve ali a transição do governo do Fernando Henrique para o governo do Lula. E ela não foi afastada. O afastamento dela se daria com a estabilização da inflação e a valorização do real diante do cenário internacional. Mas até hoje esse fator previdenciário é utilizado no cálculo das previdências. Pode fazer o cálculo, né? E é possível aposentar por tempo de contribuição sem o fator previdenciário? Então, Joseval, existe a possibilidade, e ela está naquela segunda regra que eu falei, que é a regra que está hoje de 86,96. Nesta regra de aposentadoria por contribuição, onde deve se somar a idade mais o tempo de contribuição, atingindo 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, existe a possibilidade ou não de se aplicar o fator previdenciário. Será analisado se esse fator beneficiário será benéfico ou maléfico ao tempo do cálculo. Onde registra-se toda a vida de trabalho do trabalhador seletista é na carteira de trabalho, não é? E eu até, há uns anos atrás, presenciei aí uma discussão de um casal, porque a carteira de trabalho do marido sumiu e ele estava culpando a esposa, e ele foi procurar a primeira carteira dele. E ele foi procurar justamente para dar entrada na aposentadoria dele. Cadê, né? E cadê? E aí a confusão estava feita. Eu pergunto para o senhor, doutor Mike, se o indivíduo perdeu a carteira de trabalho, a famosa CTPS, isso atrapalha em alguma coisa para ele solicitar a sua aposentadoria? De forma alguma, Joseval. Hoje o INSS possui um sistema que chama Meu INSS. Todo contribuinte ele tem acesso a esse sistema, ele entra lá no site do INSS, faz o cadastro, coloca uma senha, e lá ele tem todo o histórico laboral de contribuição, aliás, todo o histórico laboral dele que gerou contribuição previdenciária, ou também o seu histórico de contribuição individual ou facultativa. Lá tem os meses, os valores, os recolhimentos, e aí ele tem esse acesso às informações. Então, na falta da carteira de trabalho para ter acesso à Previdência Social, já existe esse sistema online. Para além disso, Joseval, também ele pode procurar a Caixa Econômica Federal e pedir um extrato do FGTS. Esse extrato do FGTS também vai ter todo o vínculo laboral e contribuições que ele teve. E uma terceira possibilidade seria pedir um extrato analítico junto hoje, que é Secretaria Especial do Trabalho, deixou de ser Ministério do Trabalho, né? Junto à Secretaria Especial do Trabalho, um extrato analítico dessas contribuições e vínculos trabalhistas. Secretaria que hoje está ligada ao Ministério da Economia, que é conduzido pelo ministro Paulo Guedes. Então o histórico de cada indivíduo está prontinho, como que chama? Meu INSS. Meu INSS. Isso. E se tiver então tem a vida de todos os trabalhadores ali. Sim, e se tiver alguma divergência, procure a unidade do INSS, apresente alguns documentos, algumas informações para poder complementar essas informações que estão no sistema online. E quando acontece aqui, por acaso, de firmas que faliram, não passaram documentação, não recolheram, como é que fica? Isso vira um imbróglio também, né? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente e nesses casos deve-se pedir uma perícia técnica. Existe as conduções dentro dos processos judiciais ou processos administrativos que podem suprir esta falta. O primeiro momento é buscar a Previdência, apresentar essa questão que a empresa faliu. Se você não tiver essa
esse reflexo dessa informação junto à Caixa Econômica no FGTS, ou o reflexo dessa informação junto hoje à Secretaria do Trabalho, você pode pedir perícia, pode apresentar dentro do processo administrativo testemunhas, documentos, recibos, para lá dentro fazer prova. Não resolvendo no âmbito administrativo, busca-se a justiça para, por meio da sentença do juiz, seja declarada que aqueles meses e aquele período ele foi contribuinte do INSS. Mas isso aí depende assim, de cada juiz ou já existe um senso comum, uma jurisprudência formada? Não, sim. A justiça competente para julgar esse tipo de causa é a Justiça Federal. Promove-se uma ação pertinente ao caso e o juiz, por meio de uma sentença declaratória, ele vai determinar que naquele período aquela pessoa contribuiu com o INSS. E tem que ser de forma individual ou pode ser de forma coletiva também, vários funcionários da empresa? Aí vai depender do caso. Mas existem as duas possibilidades? Existem as duas possibilidades. Por exemplo, uma associação ou um sindicato podem representar um grupo de trabalhadores, mas o que não impede a pessoa de forma individual buscar o seu direito também. Tomás, falando da aposentadoria rural, e é cultural no nosso país, o trabalhador rural está lá na roça, vamos dizer assim, ele não está preocupado muito com contribuir com nada, até porque ele mal vai na cidade para fazer as comprinhas dele, está ali na labuta diária das atividades rurais, e ele se aposenta sem ter feito nenhum tipo de contribuição. Eu vejo, estou fazendo essa pergunta, e até para clarear para o assinante do 14, porque a gente vê nas cidades menores aí, muita gente dizendo assim, ó, procura o fazendeiro tal, e que ele te dá uma declaração que você trabalhou lá na terra dele. Daqui a pouco você vai falar que trabalhou na roça. Escuta só, que ele está enrolando, daqui a pouco ele vai mostrar a mão calejada e falar que trabalhou na roça. Como é que é isso, Tomás? Que a pessoa aposenta sem contribuir nada com a Previdência, no caso, o trabalhador rural? Eu estou falando do trabalhador correto, daquele que nasceu lá na roça mesmo, que laborou por lá muito tempo e que na hora chegou numa certa idade e precisa aposentar. Não estou falando de falcatrua, não. Então, Joséval, o primeiro ponto é identificar a idade para a aposentadoria rural, que nós falamos no começo. Ela é uma idade diferenciada. A mulher com 55 anos, ela já pode requerer a aposentadoria em decorrência da atividade rural. E o homem com 60 anos. O segundo ponto que você coloca na pergunta é ter acesso ao benefício sem ter contribuído com a Previdência Social. Porque a lógica da Previdência é, eu contribuo com a Previdência para que no futuro ela possa me guarnecer financeiramente. E a regra não poderia ser quebrada, porque a lógica do nosso sistema é que os jovens mantêm os idosos. E esse é um problema que nós temos com a nossa Previdência, que houve uma inversão desse ponto. A pirâmide está... Isso, inverteu. A questão do trabalhador rural ter acesso ao benefício sem contribuir são somente em dois casos. Para os trabalhadores rurais que desenvolveram atividade econômica familiar. Aí sim, ele pode requerer o benefício sem ter contribuído. E esse caso se estende também para pescadores que exerceram atividade econômica familiar. Aí não há necessidade deles terem contribuído com a Previdência Social. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho agora sobre as aposentadorias especiais. Por exemplo, nós lá estamos aqui muito ligados à área de saúde. Eu, em especial, laboro na área de saúde. O nosso Alto Astral aqui sempre está trazendo aqui muitos profissionais da área de saúde. E na área de saúde nós temos a famosa insalubridade, não é? Eu lhe pergunto, a insalubridade ela dá direito à aposentadoria especial? E qual outro tipo de adicional que também dá direito ao trabalhador buscar a aposentadoria especial? Pois bem, Joséval, a gente tem essa possibilidade de aposentadoria especial sim, para aqueles que desenvolveram atividades insalubres. Em regra, e eu falo em regra porque existem nuances que podem diferenciar esse prazo, mas em regra, aquele que desenvolver atividade profissional de forma insalubre por 25 anos, ele poderá requerer já a sua aposentadoria.
Aí a pergunta é, como que eu vou comprovar que a minha atividade é insalubre? Existe uma regulamentação dentro do antigo Ministério do Trabalho e Emprego e hoje Secretaria, que é a NR15, que já determina quais são essas atividades insalubres. Mas para além disso, o empregador, a empresa do qual o beneficiário trabalhou, ele tem que emitir um documento que se chama PPP, que é Perfil Proficiográfico Previdenciário. Esse documento é o documento hábil a comprovar junto à Previdência Social o exercício da atividade insalubre. Então, de mãos desse documento e preenchendo um requisito objetivo de 25 anos de atividade, ele pode procurar a Previdência Social e já pedir a aposentadoria. E aí esse PPP aí é um documento bem completo, viu? De vez em quando chega uns pra gente preencher, não é? Realmente são muitas informações e até porque tem que ter muita informação mesmo para a coisa ser feita de forma legal e correta, não é isso? A transparência tem que pautar toda essa condução de pedido de previdência. Tom Mike, quem nunca contribuiu? Nós falamos do pessoal que viveu lá na zona rural. E quem vive na zona urbana, que nunca contribuiu e chegou na idade de se aposentar, tem direito a que tipo de benefício ou não tem direito nenhum? Então, tem um benefício sim, Joseval. Inclusive é um dos benefícios que está sendo bem atacado nessa reforma da Previdência, né, Verano? BPC, né? Que é o BPC. O BPC é o nome mais técnico, mas a população realmente conhece ele como LOAS, né? Na verdade, LOAS é uma abreviação da legislação que trouxe esse benefício, que é o BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada. Esse é o benefício que tem característica, José, social. Ele realmente não é um benefício que a pessoa adquire pelo fato de ter contribuído, mas ele é um benefício de assistência social. E quem tem acesso a esse benefício? Pessoas deficientes, independentemente da idade, e idosos, mas idosos acima de 65 anos, porque o Estatuto do Idoso determina que idoso é a partir de 60 anos, mas a lei específica que é a partir de 65 para acesso ao BPC. Além disso, da pessoa ou ser deficiente ou ter acima de 65 anos, ela não pode ter uma renda per capita familiar maior do que 1/4 do salário mínimo. Então você pega o salário mínimo, divide ele, hoje vai dar um valor de R$ 249. Se você tem na sua família 4 pessoas, esse valor da sua renda tem que ser dividido entre as pessoas e não pode passar o valor de 249, 1/4 do salário mínimo. Quem preenche esses requisitos tem acesso ao benefício que perfaz a um salário mínimo mensal. Importante destacar aqui, Joseval, que a legislação traz esse requisito específico da renda per capita de 1/4. Entretanto, no Tribunal Superior, do STJ, hoje já determinou a relativização dessa regra. Então, independentemente da sua renda per capita superar 1/4, dependendo dos seus gastos e da sua necessidade, por meio de uma ação judicial, você pode adquirir o benefício do BPC. A pessoa já tem o benefício do BPC. E daí na sua família, os outros integrantes começam a ter a renda. Tinha gente desempregado que arrumou emprego, ou outros que buscaram uma outra atividade. Ela perde o benefício? Então, aí vem as medidas do Poder Executivo que fazem aquelas fiscalizações, né? A gente teve um ano passado, a gente teve agora também, que são essas medidas provisórias que o pessoal chama de pente fino. Então eles fazem essas avaliações periódicas e se constatarem que a pessoa não preenche mais esses requisitos, ela pode ser extirpada sim do benefício. Eu estou perguntando que até agora, coisa recente, uma reportagem na televisão mostrando uma senhora que recebe o BPC, não é? E morando muito bem, né? Morando muito bem, ela recebe um salário mínimo, paga R$650 essa reportagem que eu vi de aluguel não, o Verano já está falando é de uma outra situação. Essa que eu vi recente agora, essa senhora recebe o BPC, tem um filho que mora com ela que está desempregado. A minha pergunta foi nesse sentido. Esse filho, ao arrumar o emprego,
E se a renda ultrapassar aí esse cálculo que o senhor falou, essa senhora pode perder o BPC. A Previdência pode, de forma ativa, buscar essa informação por meio de cruzamento de dados da Receita Federal e outros órgãos do governo, identificar que ela não preenche os requisitos e ali cessar o benefício dela. Agora o que o Guilherme Verano está falando é muito mais grave. Não, tem cada história aí de cartão, cidadão, é SUS. Até nesse sentido, e até saindo um pouquinho dessa área, falando até na área policial, né? O senhor vê que esses pente finos estão surtindo efeito, a coisa está caminhando. É claro, evidentemente, acabar a gente sabe que não acaba. A gente vê muita fraude aí. Eu conheci um cidadão que ele queria ter vários filhos para ter, né? Salário de família. Não, mais um filho, mais um salário de família. E vai, comemora. Puxa, mais um filho, é o quarto, o quinto filho. Bom, a gente fala que não em tom jocoso, mas é para ilustrar situações que a gente vê no dia a dia. Não somente essa, né? Que ele teria direito, de fato, ao acesso do salário de família. Mas esses pentes finos que vão acontecendo, a informatização de tudo, está proporcionando uma situação mais segura, né? Tanto para quem se aposenta, para o governo também conceder os benefícios? O cruzamento de informações que são feitos hoje na era digital facilita muito a fiscalização, seja na área previdenciária, seja na área tributária, seja na área trabalhista. E de forma efetiva tem aparecido resultados e eliminação de benefícios que são oriundos de fraude. E de fato existe quadrilhas organizadas e especializadas em fraudar o INSS. A gente se aposenta com 3, 4 dias, né? Sim, no passado recente, salvo engano, o final do ano passado, eu vi uma reportagem onde um senhor entrava dentro do INSS com a cadeira de roda, e aí ele saía, quando ele saía, levantava e sentou no carro. O problema dele é que ele já estava sendo investigado. E quando ele levantou da cadeira e sentou no carro, ele foi preso em flagrante, por fraudar a Previdência. Existem fatos desses últimos pentes finos que houve o caso até de um cachorro está recebendo benefício, pessoas mortas recebendo benefício, pessoas fantasma recebendo benefício. É claro que existe o efeito colateral também, né, José Val? Nesses pente fino, acaba que aquelas pessoas que são índoles, que têm seguido direito, acabam também perdendo benefício. Mas aí elas têm os recursos administrativos e têm o poder judiciário para poder restabelecer a normalidade do benefício da pessoa. O doutor Mike, é possível o cidadão acumular aposentadoria com pensão de morte? Essa é uma questão que todo mundo que chega no escritório, acho que a primeira pergunta que a pessoa, eu quero acumular o benefício de pensão de morte com aposentadoria. E a resposta é positiva, sim. Existe a possibilidade de você acumular a pensão por morte com aposentadoria. Isso não é rechaçado. Existe um mito social que não poderia acumular a pensão por morte com aposentadoria, mas o regramento previdenciário permite o acúmulo das duas questões. Então isso não é ilegal, não é imoral e nem engorda? De forma alguma, de forma alguma. Engordar pode engordar, né? Com dois benefícios juntos ali, a pessoa pode fazer um lanche, um churrasco. Agora, pensão, acumular pensão por morte com outra pensão por morte, aí também não é possível não, né? José Val, em regra não. Em regra não existe a possibilidade de você acumular duas pensões por morte. Salvo duas exceções. Uma legislação da década de 90 anterior que permitia o acúmulo das duas pensões por morte. Então, com base ali no direito adquirido, se naquele tempo da vigência daquela lei existia a possibilidade, você pode acumular as duas pensões por morte. E também que desde que essas duas pensões por morte sejam de regimes distintos. A gente tem um regime geral da Previdência Social, que é o INSS, e a gente tem os outros regimes próprios. Então a pessoa que tem um marido e que ao falecer ela passou a ser beneficiária de uma pensão por morte pelo regime geral da Previdência, depois a pessoa casa, há alguns anos o marido morre, e o regime de previdência dele era diverso do geral, era um regime próprio, por exemplo, da prefeitura, do estado, ela poderá acumular o benefício. Interessante, tá vendo? Beneficiado. Existem as exceções das exceções dentro das regras. O fato é que e teto de salário também, quando a gente pega o teto supremo de cerca de R$39 mil, mas o que a gente tem de penduricalho também em relação ao pagamento de salário, depois
converte mais e mais dinheiro, é uma coisa fantástica também. Mas É isso é complicado. assunto para outra hora. É muito também. complicado. O regime previdenciário ele tem um teto de 5 mil e pouco hoje. E aí você vai para os regimes próprios, né, que é o regime do servidor público, e você pega tetos aí que estão 29 mil, 30 mil. E é eu acho que o grande ataque frontal dessa nova proposta de previdência é essa, é trazer essa regularidade de todos os benefícios. Não ter essa disparidade de valores, né? Porque é uma coisa absurda, né, na verdade. A pessoa recebe a pensão por morte. E aí casa. De novo. Ela tem direito de continuar recebendo a pensão, Tomás? Então, Joséval, eu acho até engraçada essa pergunta, porque eu conheci uma senhora na minha adolescência que ela passou os 9 anos amaziada, né, tendo uma união estável com uma pessoa e não casava porque tinha medo de perder a pensão. E aí depois, futuramente, quando a gente vai estudar, a gente descobre que não perde a pensão por morte, Joséval. Não perde? Não perde. A pessoa, ela tem a pensão por morte, ela pode casar novamente, que ela não vai perder a pensão. Existe uma lei da década de 60, que ficou vigente aí até os meandros da nova Constituição, que ela, em regra, proibia. Falava que aquele que tivesse uma pensão por morte e ao contrair o casamento, ele perderia o benefício. Então, essa regra ela virou um mito social e segue a população até hoje. Mas, em regra, se você tem pensão por morte, pode se casar, não tem problema, você não vai perder a sua pensão. Aí, pessoal, tá liberado, então. Tá? Tem muita gente usando essa desculpa aí pra não casar, viu, Guilherme? Não. Se eu tomar aqui, não sabe das coisas. Melhor da dúvida, melhor não. A dúvida é melhor não casar, não. E depois tem que dividir as coisas, aí complica mais ainda. Se alguém está casado e está atrasando um casamento, não mostre essa entrevista pro seu companheiro. Melhor não. O doutor Mike, tem alguns tipos de aposentadoria que você tem aí, possui o direito de um acréscimo de 25% sobre o benefício. Em quais os casos? Então, Joséval, essa é uma regra que é dada para aposentadoria por invalidez, desde que o beneficiário necessite de ajuda de terceiro, ou de ser assistido por um terceiro. Então, a pessoa cadeirante, ele é aposentado por invalidez, e aí ele tem aquela necessidade de ter alguém para apoiá-lo durante o dia, nas suas atividades rotineiras. Esse beneficiário, em decorrência dessa aposentadoria por invalidez, acrescido da necessidade de um apoio de terceiro, ele tem o direito de ter o acréscimo de 25% sobre o seu valor de benefício. O importante destacar nesse caso que essa é a regra geral, mas o Tribunal Superior também já entendeu que esse benefício, para além da regra da lei, também deve atingir a todos os outros tipos de aposentadoria. Então, a pessoa se aposentou por tempo de contribuição, ou a pessoa se aposentou por idade, e aí passou-se alguns anos, ele tem a necessidade de ser assistido por um terceiro, por causa de alguma doença ou alguma deficiência que ele foi atingido, ele também terá o direito de 25%. De forma geral, a regra principal, aposentadoria por invalidez, para aqueles que têm necessidade de apoio de terceiro. E existem julgados dos tribunais superiores que estendem esse benefício para todos os tipos de aposentadoria. A única coisa que não pode ser feita é em relação ao auxílio-doença e o benefício social do BPC. Nesses dois casos não existe a possibilidade de acrescentar esses 25%. Tomás, na sua opinião, nós já estamos indo aí para o final do nosso bate-papo, a proposta que está aí gerando tantos debates, tantas discussões, tantos desgastes. Menos debates, mais discussões. Mais discussões, né? E talvez tenha a questão ideológica aí, tem o querer mudar uma situação que já vem de muito tempo das trocas e mais trocas, não é isso? Mas na sua opinião, a proposta que aí está, ela é benéfica, ela vai nos trazer ganhos também para
para as pessoas que vão buscar? Porque nós sabemos que, na realidade, se não acontecer nada, daqui uns dias está quebrada a Previdência. Eu acho que esse é o grande motivo de tudo. O Paulo Guedes vem afirmando... De tudo isso, não é? Realmente, né? Então, não vai ter dinheiro para pagar. A verdade é essa. Alguma Justo. coisa tem que ser feita, né? Na sua opinião, essa proposta, o que o senhor avalia? Então, José, eu acho que essa é uma proposta mais ampla e mais firme que é apresentado por um governo. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo do Lula e passando pelo governo da Dilma. Lembrando empurrado com a barriga, na verdade. Todos defendiam a reforma da Previdência. Mas esse discurso ideológico de falar que não vai fazer reforma da Previdência é meramente questão política e guerra ideológica. O Fernando Henrique, ele entendia a questão da reforma da Previdência, era discutido ao seu tempo, com o Lula da mesma forma. Inclusive existiu o projeto de emenda constitucional proposta pelo Lula e tramitou na Casa dos Deputados e do Senado. Também houve a questão da Dilma. A Dilma falava dessa questão da pensão, ela queria cortar essa questão da pensão. E hoje, o estado atual da Previdência Social, ou ela é reformada e ajustada de forma eficaz, enérgica e dura, como diz o ministro Paulo Guedes, ou o Brasil vai quebrar. E aí você falou da questão ideológica, o Verano falou da questão da baixaria e da gritaria da oposição. Eu entendo que o grande foco da oposição em querer barrar a proposta da Previdência consiste no sentido de que, se não é feita a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, como já está a caminho. Essa quebra vai se dar aproximadamente daqui 2, 3 anos. Onde vai se cortar todos os benefícios, a parte dos benefícios, haverá redução dos benefícios, não vai ter mais concurso público, salários vão o caos vai se instalar. Os estados já estão quebrados, né? E isso vai chegar ao nível da União. E isso acontecendo daqui 2, 3, 4 anos, dar-se-á ao tempo da corrida eleitoral. E será o cenário ideal para que se faça uma disputa pelo cargo da presidência. Então é a turma do quanto pior, melhor. Porque se o Brasil estiver numa situação degradante, nós teremos pontos para atacar a oposição, né, que é o governo atual, para poder fazer uma disputa eleitoral. A reforma da Previdência é necessária. Ela já conseguiu atrelar ao consciente da comunidade. Eu acho que a maioria da população já entende essa situação. A pesquisa última que saiu foi de 51% contra, ou seja, está quase meio a meio. Mas esse 51% já foi 75% anteriormente. Sim. Ou seja, está praticamente meio a meio, né? Sim, mas antigamente, se você for falar de uma atuação legislativa tão afrontosa à população, que é uma reforma onde vai mexer no benefício de toda a população, e você tem um índice de aprovação desse, é porque é a consciência social da necessidade. Então, se não fizer, Joseval, o Estado não tem como se manter. Para quem tem dúvida, é só pensar no seu controle financeiro familiar. Você tem que gastar menos do que você ganha. Então você tem uma previdência que consome praticamente a maioria do recurso estatal. E você aplica só na Previdência, na Previdência e na Previdência. E a manutenção dessa Previdência se torna cada vez mais inviável, porque o número de avós hoje é muito maior do que o número de netos. E a nossa Previdência, ela é solidária. São os jovens mantendo os mais velhos. Então, se você tem mais velhos recebendo e pessoas novas contribuem, ela se torna insustentável. E com a tendência de envelhecimento. Essa inversão da pirâmide aí não é conversa fiada, não. Ela já acontece, não é? Você tinha, há um tempo atrás, 10 jovens empurrando 2 idosos. Ou seja, 10 jovens contribuindo para que 2 idosos recebessem. Hoje você tem, hipoteticamente também falando, 2 jovens empurrando 10 idosos. Então se torna muito complicado. Não tem como pagar o benefício. Igual o ministro Paulo Guedes falou. Quer manter o benefício, não quer mudar? Tudo bem, você vai ter o direito, mas não vai ter a efetividade do direito. Ou seja, você tem o direito a receber a aposentadoria, mas não vai ter o dinheiro, não vai pegar o dinheiro. Então a reforma é urgente. E não só a reforma previdenciária. Tem que também fazer o ajuste fiscal do Estado, o controle de gastos e futuramente, não penso muito longe, também uma efetiva e ampla reforma tributária também, José Val. Mike, só para a gente fechar, fugindo um pouco da reforma previdenciária, um assinante do 14 me encontrou um dia desse e disse assim: quando o Dr. Mike estiver por lá, faz essa pergunta para ele,
para mim, para clarear. É questão de venda de férias, de período de férias de funcionário. No caso, a pessoa é um funcionário e ele me questionou, porque hoje é assim, a pessoa chega na empresa e diz assim, eu quero vender minhas férias. E o patrão fala, não, eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tô mal dando conta de pagar o seu salário? Não é nada. Não estou comprando nada. Mas eu queria que o senhor clareasse primeiro, legalmente, o que pode ser vendido é só 10 dias das férias, não é isso aí? Mas se o empregado tiver interesse, a empresa tem por obrigação de adquirir esses 10 dias de férias? Como é que é isso? Então, existe uma dúvida nessa questão, Joseval, e de forma clara, sim. A ideia de que quando uma pessoa sai de férias, o empregador vai ter que contratar alguém para substituí-la, em regra. Né? Existem empresas que fazem aquele ajuste, pagam uma hora extra e adequam a rotina da empresa. Mas, em regra, se preenchidos os requisitos necessários e apresentado o requerimento de forma tempestiva, ou seja, anteriormente ao período de férias, esse período que ele quer vender, o empregador tem a obrigação de comprar. E aí tem que fazer toda essa gestão, ver se preencheu os requisitos, se é o período adequado, qual o valor que vai ser pago e se ele fez o pedido a tempo para que o empregador possa ajustar as suas finanças e o departamento de recursos humanos para fazer tanto a alocação desse funcionário para fazer a atividade naquele período que ele estaria de férias, como também fazer a previsão orçamentária para pagar o valor. Ok, tá? Então está respondido e bem respondido aí. Então, Mike, muito obrigado mais uma vez por nos dar a honra de passarmos esses momentos aqui nesse bate-papo e vamos voltar com mais temas interessantes daqui mais alguns dias no nosso quadro Fazendo Direito. Perfeito, Joseval. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que é a terceira vez que eu venho falar com o público do Alto Astral por meio do Canal 14. Agradeço o seu convite, agradeço a atenção dos telespectadores. Verano, um prazer estar aqui contigo novamente. Espero estar outras vezes e poder continuar contribuindo com a sociedade por meio da informação na área jurídica. Muito obrigado, então. E eu quero aproveitar, antes do Verano a encerrar aqui o nosso programa, mais um patrocinador novo aqui do nosso Alto Astral, patrocinador de fora, patrocinador de Goiânia, que nos procura aqui, o IHG, não é? Então a gente fica muito feliz de ter esse patrocinador aqui conosco. Nesse programa vocês já vão estar aí, já presenciando aí a logo do IHG. Então a gente quer agradecer os proprietários, o Dr. Gabriel, as pessoas que nos procuraram, e o programa Alto Astral, o projeto Alto Astral, fica muito feliz com isso. E sem esses nossos apoiadores é difícil de realizar esse nosso programa também, não é, Guilherme? A gente vai ter que fazer uma reforma aqui também. É claro, a gente precisa, né, e conta sempre com o apoio cultural aqui para o Canal 14, para trazer esses assuntos, esses temas que dizem respeito ao aspecto nacional e principalmente o nosso aqui, o local, né, dúvidas que aparecem e surgem, né. E o Dr. Mike, daqui a alguns meses, é claro, ele volta antes disso para falar de outros temas, mas vai voltar para falar de reforma da Previdência, que é andamento que deu, e a gente espera que tenha andamento, que é desdobramento, que a gente acompanhe esses próximos passos. Aí nós vamos mostrar o antes e o depois, né? O antes e o depois, né? Tá certo. Então a gente agradece mais uma vez, é claro, os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia e também Instituto de Hemoterapia de Goiânia, IHG. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.